Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre testes de aceitação. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu estou lendo o livro lá do Dave Farley, Continuous Delivery Pipelines. É um livro espetacular sobre integração e entrega contínua, o famoso CI/CD. Então, o livro esse daqui, estou achando espetacular. Ele fala como você construir um pipeline de entrega contínua. Então, basicamente, o Dave Farley fala que no nosso pipeline de entrega contínua, você tem que ter 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio do commit, que é quando você faz alguma alteração no seu repositório e faz um push mesmo das mudanças que você fez. Quando você faz isso, você tem que rodar todos os testes que exercitam a lógica da sua aplicação. São os testes mais técnicos, são os testes que a gente desenvolve usando, por exemplo, o TDD. Esse estágio de commit, ele tem que ser rápido, ele tem que demorar no máximo uns 5 minutos. Então aí entram, na minha cabeça, aqueles testes de unidade que a gente fez quando a gente estava fazendo o TDD, por exemplo, ou logo depois de você fazer o código de produção, você faz esses testes, e também os testes de integração. Depois desse estágio, que tem que ser rápido, ele vai gerar, então, um candidato à entrega, à implantação. É o que eles chamam de Release Candidate. Então, sempre quando os testes passam, você tem que gerar, então, um candidato a ser liberado. E esse é o segundo estágio, que ele chama de Artifact Repository. Então, na verdade, existem aí ferramentas, eu nunca usei isso, mas pode ser que você já tenha utilizado. Existem repositórios de artefatos, que você gera o artefato e ele consegue gerenciar esses artefatos, que é como se fosse o executável mesmo do seu sistema. Então, esse tipo de repositório, ele em geral identifica cada candidato a ser implantado. Então, cada candidato tem um ID, um identificador. Então, esse é o segundo estágio. Dado que passaram os testes lá, técnicos, então você vai gerar um candidato à entrega, que é o passo 2, o Artifact Repository. Aí o terceiro passo são os testes de aceitação. Então, dado que o seu código passou por todos os testes técnicos, agora o que acontece? Você então vai ter um candidato a ser implantado, aí você faz o deploy desse candidato num ambiente de teste e roda os seus testes de aceitação. Então, os testes de aceitação são aqueles testes que eu falei para vocês que são mais end-to-end, que são testes feitos a partir da perspectiva do usuário utilizando o sistema. Então, são esses roteiros mesmo que o usuário vai percorrer no sistema. Se você está com uma aplicação web, de maneira geral, eu entendo esses testes de aceitação como testes end-to-end, que vão de fato manipular o seu sistema via interface e realizar roteiros de operação que o usuário irá realizar no sistema. Então, passando os testes de aceitação, que são em geral poucos, porque são testes que rodam devagar, esses testes end-to-end que eu falei para vocês, aí a gente passa para o quarto estágio, que é realmente a habilidade de implantar esse candidato a ser implantado. Então, de maneira geral, a gente tem o commit stage, o estágio de commit, que roda todos os testes lá técnicos. O segundo estágio, então, é você gerar um artefato mesmo, que seria todo o seu sistema pronto para ser implantado, em geral com um identificador. Aí, no quarto estágio, você faz o deploy no ambiente de teste e roda os testes de aceitação. Então, passando esses estágios, você passa para o quarto estágio, que é realmente colocar aquele sistema candidato em produção. Então, no capítulo 10 do livro, ele fala sobre esse estágio de aceitação, e é aqui que vão entrar então os testes de aceitação. Então aqui está o seu ciclo, o seu pipeline de integração contínua e entrega contínua. Aqui você tem o seu ambiente local de desenvolvimento com o repositório de código-fonte. Então aqui seria o commit stage lá, que é quando você roda, quando você faz o push, certo, do seu código e roda os testes automatizados que verificam a lógica interna do seu programa. Aí, quando esses testes passam, então, você gera um candidato a ser implantado do seu sistema, no seu repositório de artefatos. Então, aqui é o primeiro estágio, o commit stage, depois o Artifact Repository seria o segundo estágio. No terceiro estágio, então, você faz o teste de aceitação para ver se aquele candidato a ser implantado está ok do ponto de vista da lógica, realmente olhando do ponto de vista do usuário. E aqui você, de maneira geral, faz uma implantação para fazer esses testes de aceitação no ambiente de teste. E aí sim, se tudo está ok, aqui ele mostra os outros tipos de teste que você pode fazer para os requisitos não funcionais, por exemplo, para performance. Você pode fazer também algumas migrações de dado e pode gerar a performance dos componentes separadamente.
Então, se tudo isso aqui está ok, né, que é o ciclo aqui de aceitação, o estágio de aceitação, aí sim ele faz o deploy, então, da aplicação. E esse aqui seria o quarto estágio. Então, o que seriam esses testes de aceitação? Então, a ideia, né, de você ter um estágio de aceitação é o que? Avaliar se as mudanças que foram feitas no sistema estão ok do ponto de vista do usuário. Você vai testar também o seu sistema em cenários mais reais, né, lifelike. Você vai avaliar o seu sistema no ambiente de teste, que é bem parecido com o de produção. Com isso você vai eliminar a necessidade de teste de regressão manual e com isso você também atinge um nível suficiente de confiança de que o software está funcionalmente pronto para produção. Então esses são os objetivos, né, do estágio de aceitação do seu Continuous Delivery Pipeline. Então, os passos para você executar os testes de aceitação são esses. Você configura o ambiente para ficar pronto, né, para o candidato a ser implantado. Você faz o deploy desse candidato no ambiente de teste. Aí você pode utilizar esses testes smoke e de sanidade, né, que é para saber se realmente o candidato está rodando nesse ambiente de teste. E aí você roda os testes de aceitação. E o que são, então, esses testes de aceitação? Aqui ele fala, né? São testes que são escritos, então, da perspectiva do usuário externo do sistema. Eles avaliam o sistema em cenários mais realísticos, né? Lifelike. Eles são avaliados em ambientes que são bem parecidos com o de produção. Então, você tem que interagir com o sistema através de interfaces públicas, né? A ideia é não utilizar nenhum tipo de backdoor para os seus testes. E o foco, né? Isso aqui é muito importante, pessoal. O foco do teste de aceitação é em o que o sistema faz, não como ele funciona, não como ele faz. E esses testes de aceitação são partes de uma abordagem estratégica e sistemática para testar e fazer, né, o Continuous Delivery. Aí o Dave Farley começa a falar de uma abordagem em 4 camadas para fazer os testes de aceitação. Eu achei espetacular essa ideia, pessoal. Vocês podem usar aí nos sistemas de vocês. A ideia básica, então, é você ter essas 4 camadas aqui para testes de aceitação. O primeiro é o caso de teste mesmo em mais alto nível, que ele chama de especificação executável. Aqui a gente pode pensar mesmo na história do usuário, em user stories, em cenários, em alto nível mesmo, em como o usuário vai interagir com o sistema. Numa segunda camada, a gente vai ter uma linguagem específica de domínio, uma Domain Specific Language, para lidar com as coisas abstratas que a gente utilizou nos casos de teste. Essa linguagem ela pode ser utilizada por vários casos de teste. Quando eu mostrar um exemplo concreto, vai ficar claro o que quer dizer essa linguagem de domínio específico. Depois, numa terceira camada, aí é a ideia de você realmente conversar com o seu sistema. Então, essa camada vai traduzir as coisas que estão aqui em linguagem de domínio para como o seu sistema realmente funciona. E aqui na quarta camada está o seu sistema que está sendo testado. Então, nessa primeira camada, a gente captura o que o sistema tem que fazer e não como. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar coisas como place an order, fazer um pedido, pay by credit card, pagar com cartão de crédito. Então, repara que não tem nada técnico aqui nessa camada dos casos de teste de aceitação. Então, coisas como entre com dados, né, nesse campo ou clique nesse botão, a gente não vai ver nesses casos de teste de aceitação de mais alto nível. Aí na linguagem específica de domínio, né, na DSL, a gente vai prover as funções que os casos de teste na camada superior vão conseguir chamar. Então, por exemplo, o place an order vai estar implementado aqui nessa camada. Essa camada ela possibilita, né, consistência e reuso e eficiência na criação de casos de teste de aceitação. E essa linguagem a gente vai construindo ela pragmaticamente, ou seja, a gente vai criando a infraestrutura à medida em que nossos casos de teste realmente precisam de mais funcionalidade. E aí você tem então essa camada intermediária entre a DSL e o sistema, e esse aqui realmente vai fazer a tradução para o que place an order quer dizer dentro do seu sistema. Aqui sim você vai ter coisas mais específicas de como interagir com o sistema. Então vá para essa URL, preencha esses campos, aperte nesse botão, aquelas coisas que eu estava mostrando para vocês no vídeo do Cypress, realmente para você conseguir navegar pela interface e fazer os testes end-to-end. Beleza, mas como é que fica então esses testes de aceitação na prática? Vou mostrar um exemplo para vocês que o próprio Dave Farley fez. É em Java, tá? Mas a ideia serve para qualquer tipo de linguagem. Depois desse vídeo aqui, eu vou implementar lá o nosso sisteminha lá no The WisePad, teste de aceitação, e vou mostrar para vocês como é que fica no Node. Mas dá uma olhada nesse exemplo concreto para entender como é que ficam essas 4 camadas do teste de aceitação. Dá uma olhada. Então, nesse vídeo aqui do Dave Farley, que chama How to Write Acceptance Tests,
ele dá exemplos concretos do uso, então, dessa abordagem de 4 camadas. Então, se a gente for aqui embaixo, ele colocou o código aqui, ó. Vamos dar uma olhada. O exemplo que ele dá é a compra de livros dentro de uma loja, né, de uma livraria. Então, aqui seria a camada mais alta, que é realmente com os casos de teste em mais alto nível. Ele colocou aqui utilizando o Cucumber, utilizando aquele Gherkin, né, o Given When Then. Digamos que eu tenho essa feature, né, que é adicionar um livro a uma shopping basket, né, ao seu carrinho. Então, como um comprador de livro, eu gostaria de selecionar um livro e adicioná-lo ao meu carrinho, de forma que eu possa pagar, né, por esse livro depois. Aí tem o cenário. Dado que eu busco por livros sobre Continuous Delivery e eu seleciono um livro do Dave Farley, quando eu adiciono esse livro, né, à minha shopping basket, ao meu carrinho, esse livro tem que estar lá dentro do meu carrinho. Tá? Então esse aqui seria no mais alto nível, eu descrevendo o cenário de teste. Então aqui eu teria o meu teste naquela camada mais alta lá, tá vendo? Shopping.search4book. Então vou buscar um livro, o título é esse, Continuous Delivery. Depois eu vou selecionar um livro, com o autor sendo o David Farley, e aqui eu tenho o método, né, para adicionar o item à shopping basket, né, ao carrinho. E depois eu faço uma assertiva para ver se o livro está no carrinho. Então repare, esse caso de teste aqui ele é super alto nível, né, não tem nenhum detalhe de implementação e não importa como isso é implementado. Então a ideia do teste de aceitação é isso, ele é em alto nível, ele é a visão do usuário, certo? Aí nas camadas de mais baixo nível, você vai dizer o que quer dizer isso aqui para o seu sistema em si. Então aqui seria aquela camada da DSL. Então ele está dizendo, por exemplo, aqui o que quer dizer Search for Book, né? Quais passos têm que ser realizados para fazer a busca pelo livro. Aqui também ele está dizendo o que é o Select Book e está dizendo o que é adicionar um item à shopping basket. E aqui é para verificar se o item está na shopping basket. Então repare, isso aqui já é utilizando a linguagem do domínio, mas ainda não está especificamente, aqui a gente não está mostrando detalhes de implementação. Aí aqui nesse diretório drivers, ele colocou os protocol drivers, que aqui realmente ele vai chamar o nosso sistema. Então ele fez várias implementações aqui, na verdade pelo menos duas, né, que é você fazer aquelas funcionalidades na Amazon, né, no site da Amazon. Então esse aqui é o Amazon Bookshop Driver. Então, por exemplo, o que quer dizer Find Books dentro da Amazon, né? Então, tá vendo? Ele vai na página lá da Amazon e aí ele procura então o livro por aquele título que foi passado como parâmetro aqui. Então aqui ele está traduzindo uma coisa lá do domínio, que é buscar um livro, para buscar um livro dentro da Amazon. Aqui selecionar um livro, aqui colocar o livro na shopping basket e assim por diante. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro como você faz teste de aceitação utilizando essas 4 camadas aí do Dave Farley. Obviamente você não precisa sempre fazer isso, né? Fica meio complexo você fazer isso sempre que você for fazer os seus testes de aceitação. Se você só tem um sistema já implementado, você pode fazer já, por exemplo, pensando nessa última camada que já lida com a implementação. Se você quer generalizar, e aí o que acontece? Isso aí são testes bem em linha com aquela ideia do BDD, aqueles testes lá de mais alto nível, que são especificações executáveis, que o Dave Farley falou lá, podem ser os seus testes de BDD, que você pode até escrevê-los antes de fazer a implementação. Então você tem vários cenários do usuário, você escreve aqueles testes em bem alto nível mesmo, em nível bem genérico, e depois você vai fazendo a implementação da linguagem de domínio específico e depois você faz os protocol drivers que realmente vão utilizar o seu sistema real. Então repara, não importa a implementação, aqueles casos de teste de mais alto nível, eles podem servir para qualquer implementação, porque eles não falam como o sistema tem que ser implementado, mas o que deve ser feito pelo sistema. Se fosse, por exemplo, um sistema que é um robozinho que vai lá numa livraria e procura o livro físico mesmo e depois vai no caixa e faz a compra, isso não importa para a gente. O que importa é que ele saiba realizar aqueles passos que estão lá na DSL. Então, espero que tenha ficado clara essa ideia dos testes de aceitação. Eles são testes de alto nível. A ideia é que você faça testes com a perspectiva do usuário mesmo. E você pode utilizar esses testes para realmente o último estágio lá do seu pipeline de entrega contínua. Mais para frente eu vou fazer teste de aceitação para a minha aplicaçãozinha lá, o The Wise Pad,
utilizando o Cypress ou outras ferramentas. Eu estou pensando em testar também o Playwright da Microsoft. O Puppeteer parece ser muito bom também. Então mais para frente eu vou mostrar umas implementações de teste de aceitação no meu sisteminha lá. Então eu espero que vocês tenham curtido essa ideia de teste de aceitação. Vou falar mais sobre isso mais para frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.